Estamos aqui para mais um programa Tempo de Recomeçar. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2022, sábado. Refletiremos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Evangelho da liturgia diária. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Abençoando as crianças. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isto, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é um evangelho curtinho, apenas 4 versículos, porém, 3 a 4, né? De 13 a 16, porém, que nos diz muito. Então, meus queridos, eu separei aqui 5 pontinhos. Número 1, muito importante isso, meus irmãos. Os pais, as pessoas, levavam as crianças até Jesus, para que Jesus simplesmente as tocasse. Isso é lindo. É uma atitude maravilhosa dos adultos, quando tem essa consciência de que o toque de Jesus é tudo na vida da criança e de todos nós adultos também. Número 2, infelizmente, os discípulos naquela ocasião impediam que aquelas crianças, aqueles adultos se aproximassem de Jesus. E aí nós podemos pensar, será que eu também não estou sendo empecilho na vida de algumas crianças, delas se aproximarem, delas se achegarem a Jesus? Ou quem sabe, será que eu também não as impeço de chegarem ou de se achegarem a uma educação melhor? Será que eu não tenho sido essa pedra de tropeço na vida dessas crianças? Número 3. Jesus então observou o que estava acontecendo. Como sempre, Jesus atento, ele está sempre com o olhar nos detalhes da vida de todos nós. E no número 4, acontece aqui que Jesus diz assim: não as impeçais, não as impeçais, deixai as crianças virem a mim. E aí eu gostaria que nós meditássemos em relação à atual negação à natalidade. Infelizmente, nós estamos alimentando a cultura de que filho dá despesa,
filho dá trabalho, filho, enfim, filho só atrapalha. Infelizmente, nós estamos fomentando na atualidade esta mentalidade de que filho atrapalha. E aí Jesus vem dizer muito forte para nós hoje: deixai que essas crianças venham a mim. E aí, essa semana, por exemplo, nós tivemos a triste notícia de que o aborto foi, vamos dizer, descriminalizado na Colômbia. E olha que tristeza, minha gente, até 24 semanas de gestação, ou seja, uma criança de 6 meses eu vou dizer, de vida, ali no útero, no ventre da sua mãe, 6 meses, ela ainda pode ser abortada. E aí eu diria, meus queridos irmãos, infelizmente, são os católicos que estão assinando, autorizando estas leis. Só que tem um detalhe: todos nós sofreremos estas consequências, todos nós, bons e maus. Por isso, meus irmãos, eu acredito que seja importante que todos nós levantemos a bandeira em defesa da vida da mãe e da vida da criança. Infelizmente, até um tempo atrás, as pessoas diziam assim: qual o problema de abortar no início de uma gestação, já que ainda não é um feto, é apenas um embrião? Só que tem um detalhe: o pecado vem chegando a conta-gotas. Anteriormente eram embriões, atualmente já são crianças de até 6 meses de vida. Então não precisa de eu ficar aqui focando nisto, porque você sabe muito bem o tamanho que está uma criancinha, um feto de 6 meses de vida. Tanto é que uma criança que nasce com este tempo de gestação, ele sobrevive. Ele pode sobreviver. Então, meus irmãos, deixai vir a mim as crianças. E eu sugiro para nós cristãos, levemos esta boa nova adiante. E antes de nós fomentarmos este tipo de diálogo, pensemos 2, 10, 1000 vezes antes de concordarmos com esta barbárie. E para finalizar, no número 5, diz aqui o Evangelho que Jesus abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. E aí eu gostaria de chamar a atenção também quanto a nós adultos que não abençoamos mais as crianças. Os pais já nem se lembram mais de ensinar seus filhos a pedirem a bênção, né? Aos seus pais, aos seus avós, aos tios, padrinhos, enfim. Onde que nós, cristãos, estamos? Nós estamos pensando o que será? Que nós não estamos reagindo a essa realidade. Então hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora que educou tão bem Jesus. Tanto é que nós conhecemos quem é Jesus. Nós conhecemos a criança que foi, o adolescente que foi e o adulto que se tornou. E hoje muitos adultos dizem assim: eu não sei o que fazer com essas crianças. As crianças mudaram.
Mas, meus irmãos, são as crianças que mudaram? Ou fomos nós adultos que esquecemos os princípios e os valores que aprendemos? Inclusive, se alguém disser que não sabia, nós temos aqui este livro acessível a todos nós. A todos, inclusive para educar uma criança. Não tem livro melhor. Não estou aqui dizendo que não precisamos de buscar profissionais, precisamos sim. Mas dentro da nossa casa, o melhor livro instrutor é este aqui. Aqui está tudo. Em outro momento nós podemos até falar sobre isso. Então, meus irmãos, seguindo as orientações da Sagrada Família, continuemos firmes em oração sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossos projetos, sobre a educação dos nossos filhos, nossos sobrinhos, afilhados. Desça sobre todos nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva neste canal Tempo de Recomeçar para que ele cresça e para que você receba a notificação dos próximos vídeos. Até mais. Obrigada porque você esteve comigo até aqui.